pessoas que puderam estar aqui presencialmente. Eu gostava de aproveitar este momento também para agradecer à Câmara Municipal, em particular à Vereadora da Cultura, à Ana Molino, e quem tem mais auxiliado diretamente, que é a Beatriz Faria, imenso pelo auxílio que têm prestado ao projeto. Como foi referido, esta é a terceira sessão, ou o terceiro encontro, e um terceiro encontro que vai dar início a um novo núcleo do projeto de Mitologias de Declínio e Renovação, que está preocupado com a relação cidade-horta. Nós anteriormente falámos de práticas artísticas na galeria, no próximo encontro vamos voltar à galeria, mas justamente porque temos no nome a palavra declínio, há uma preocupação com a ideia de crescimento e em particular com um uso equitativo ou um consumo equilibrado por todos. E por isso é que vimos ao Centro de Educação Ambiental e por isso é que falamos especificamente, que vai ser o objetivo do nosso encontro hoje, das hortas comunitárias de Torres Vedras, que acaba por ser aqui uma vantagem enorme, e para isso mesmo vou já apresentar as nossas oradoras. Importante só mencionar que, também pela natureza do projeto até agora, vamos tentar, de alguma forma, com alguma fluidez, que a conversa e a discussão que aqui tenha, que se estenda para o público, sempre que quiserem intervir, e já percebi que há aqui pessoas que têm hortas, por favor façam-no, que vai ser muito importante e útil para quem aqui está e para quem conhece as hortas de uma perspectiva diferente. E vamos tentar, de alguma forma, fazer uma contribuição para um planeamento futuro relativamente a estas hortas. É uma ótima iniciativa, mas perceber se há alguma coisa que possa ser reorganizada, pensada de outra forma, ou contribuir de algum modo. E para isso vou ter o auxílio das oradoras convidadas. Vou começar pela Cristina Cruz, que é doutorada em Biologia, investigadora e professora auxiliar da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. É membro do Centro de Investigação Center for Ecology, Evolution and Environmental Changes, e a sua área de trabalho e investigação centra-se no domínio das ciências biológicas e da ecologia. Temos também a professora Cristina Mágoas, que é doutorada também em Biologia pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, é investigadora e professora associada na faculdade, é membro do Centro de Investigação também do Center for Ecology, Evolution and Environmental Changes e de vários outros projetos de investigação europeus. O seu trabalho foca-se no funcionamento da vegetação tropical mediterrânica, no impacto biológico de espécies de plantas invasoras e no desenvolvimento de métodos para controlar essas mesmas espécies. E depois temos connosco a Filipa Coelho, que é licenciada em Sociologia, é mestre em Serviço Social, atualmente desempenha funções enquanto secretária do Executivo da Freguesia de Santa Maria, São Pedro e Matacães, e o seu trabalho dedica-se à psicologia nas escolas e é neste momento responsável pelo projeto Horta Viva. E, embora nós tenhamos aqui pessoas que, por exemplo, têm hortas, nós temos aqui atrás imagens para quem não conhece, para que possa ir vendo o projeto Horta Viva e o espaço efetivo do qual nós vamos estar a falar, mas para quem não conhece, eu acho que é mais fácil que possa ser feita uma introdução por quem está responsável pelo projeto. E para isso, para que a Filipa possa explicar quais é que são os objetivos, que hortas é que existem, de que forma, as suas características, vou, se calhar, deixar que esta pequena introdução possa ser feita pela Filipa. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite ao João a estar aqui hoje. O projeto Horta Viva é um projeto que diz muito à Junta de Freguesia de Santa Maria de São Pedro e Matacães e que efetivamente existe há 13 anos, portanto teve início em fevereiro de 2012. As hortas comunitárias neste momento localizam-se na Boa Vista Olheiros. Temos 16 canteiros que são cedidos a horticultores e horticultoras que efetivamente pertencem à nossa freguesia, que são recenseados na nossa freguesia e que, felizmente, e ao dia de hoje estão os 16 atribuídos, o que muito nos orgulha ver que este projeto tem uma nova dinâmica, uma nova vida, daí o projeto de ser Horta Viva, porque é isso que nós queremos. É criar uma dinâmica, é ceder este espaço às pessoas que são da nossa comunidade, mas que elas possam fazê-lo com as condições também necessárias. Nós temos, como podemos ver pelas imagens, facilita um bocadinho para eu poder explicar, cada canteiro tem 32 metros quadrados. O que nós fazemos é solicitar aos horticultores e horticultoras
que cultivem estes 32 metros quadrados com os produtos que lhes fizer mais sentido e que sejam mais pertinentes para o seu consumo, porque efetivamente os excedentes não são muitos e, portanto, a maioria dos horticultores, e temos aqui alguns connosco, cultivam estes legumes para consumo próprio. E o que nós fazemos é dar condições, portanto, nós temos estas casas, as casinhas de madeira, que permitem às pessoas guardar as ferramentas, os bens que precisam para regar, para fazer a manutenção da horta e para tudo aquilo que efetivamente considerarem necessário para o bom cultivo. Tentamos ao máximo que a agricultura siga o caminho biológico e, portanto, que não sejam utilizados os químicos para efetivamente respeitar os solos e respeitarmos também um bocadinho a todos. Nós, para além do projeto ter 13 anos, houve aqui um período em que esteve menos dinâmica, esteve menos desenvolvido e as pessoas estavam menos envolvidas. Este ano, com a atribuição de 9 canteiros que estavam abandonados, criamos efetivamente uma dinâmica muito mais interessante, um convívio entre as pessoas, uma interação, uma socialização, para além dos produtos maravilhosos que vamos tendo a oportunidade nós também de experimentar, porque os horticultores e horticultoras têm sempre novas ideias e às vezes fazem experiências e dão-nos os produtos também para experimentar, mas eu vejo uma interação muito mais ativa entre as pessoas que dinamizam estes espaços. E, portanto, estamos a delinear e a planear para efetivamente colocar as nossas hortas comunitárias no mapa e para que sejam conhecidas e divulgadas por toda a comunidade torrense. Eu acho que até podíamos começar por aí, que é um dos objetivos fundamentais deste encontro, e ainda bem que temos muita gente, é dar visibilidade a estas hortas, que as pessoas saibam que elas existem. Quer da parte de quem tem hortas e da parte de quem não tem, mas que está a conhecer agora, quais é que são as vantagens de termos hortas comunitárias no tecido urbano? Cada vez mais vemos isto acontecer, cada vez mais vemos hortas no centro da cidade, introduzidas na cidade. É importante ter estas hortas? Se sim, porquê? Que vantagens concretas é que podemos retirar daqui? Muitas, todas são vantagens. Em primeiro lugar, dizer que muito obrigada por estar aqui, pelo convite, pelo projeto e por nos incluírem nesta atividade que é muito gratificante e que, no caso, se alinha muito com aquilo que eu faço e que eu gosto de fazer. Hortas, pois, essa parte é fácil. O que foi para mim um bocadinho difícil de entender foi a questão do declínio, das mitologias do declínio e das hortas. Mas, se nós formos ver, elas estão todas interligadas. Porquê? Nós hoje vivemos a maior parte de nós vive em cidades e aqui vive-se em Torres Vedras. É uma cidade, mas como a Cristina Mágoas dizia há um bocadinho, é uma cidade de excelência porque ainda está muito perto, ou seja, tem o melhor dos dois mundos, tem o melhor do mundo rural e tem o melhor da cidade. Mas, de qualquer forma, o que acontece é que nós estamos a viver numa cidade onde, porque é uma cidade, porque é feita por nós, porque é feita à nossa medida, nos distancia daquilo que é a natureza, daquilo que são os ritmos da natureza, os perigos, os equilíbrios, as vivências, não é? Os medos. Portanto, queremos uma vida segura, tranquila, sem percalços. E isso é a vida da cidade, é aquilo que nós idealizamos para a cidade. Mas, quando temos isso, falta-nos de alguma forma a ligação à natureza, a ligação àquilo que são os cheiros, os ritmos, as cores, aquilo que é a sequência do próprio tempo, que é diferente no mundo rural e na cidade. E, portanto, ir às hortas é ir revisitar tudo isso. E, para além disso, eu acho também e isso dá aquele sentido lúdico, não é? De relaxar, de ir para a horta, enfim, e ser melhor relaxar mais de uma hora na horta do que o fim de semana todo em casa.
Mas eu acho que além disso, que é propriamente aquilo que o indivíduo pode desfrutar da horta, há também aquilo que a sociedade e a comunidade pode desfrutar e que se cria na própria horta. E isso, o que é que se cria na própria horta? Isso é que era importante saber. Tudo! O que é que se cria na própria horta? Eu acho que se cria alfaces, sei lá, courgettes, tudo aquilo que está aqui, criam-se produtos que nós consumimos e com certeza que sabem que consomem com muito mais respeito do que aquilo que é comprar no supermercado. Portanto, aquela alface não vai para o lixo da mesma forma como a outra que é comprada no supermercado vai. Portanto, há aqui uma ligação ao produto, um respeito por aquilo que são os recursos, não é? A utilização dos recursos, porque isto é água, são nutrientes, é trabalho, é energia, tudo isso. Portanto, há um maior respeito, porque há uma maior ligação à terra. E isso é muito relevante, sobretudo numa sociedade que se afasta mais dessa terra, não é? E depois, já não vou falar uma palavra-chave que foi dita aqui, que é o solo, não é? Portanto, o respeito por este solo. Nós sabemos que é do tratar desse solo, é do cuidar desse solo, que nós vamos obter estes produtos, mas também vamos obter outros serviços, que é aquela frescura, que é a água, que é o prazer de estar a trabalhar, e isso é muito relevante. Portanto, eu acho que aqui ganham todos, ganham os indivíduos, ganha a sociedade como um todo e com certeza que ganha muito quem participa e quem adere e quem sai. E até uma questão importante que é, para além destas questões até mais visíveis e materiais que são fundamentais, porque nós aqui conseguimos ver diretamente o que é que vem de lá, eu acho que também se promove, não sei se cria, mas promove autonomia dentro da própria horta. Autonomia não só das pessoas produzirem, mas até das relações sociais que se criam lá dentro através destes momentos de produção que podem justamente ser lúdicos. Eu acho que tudo o que é possível retirar de lá está. Porque é que falamos aqui de declínio? Porque estamos, ou pelo menos à nossa volta, parece que há uma insistência constante em falar de crescimento e de desenvolvimento, que são frequentemente, mas não sempre, baseados em fatores económicos. Eu acho que nestes espaços, nestes momentos, gera-se aqui a possibilidade de existir de alguma forma ou de outra forma, ou de produzir de outra forma, segundo outros ritmos, que me parecem fundamentais. E que acho que lá está, são depois muito importantes de estabelecer ligações com outros aspectos que nós estávamos a falar, com a escola, com a componente pedagógica, enfim. Mas só uma coisa, Sim. Eu acho que aí também há uma coisa muito interessante, que é o valorizar outras coisas, não é? Valorizar a relação entre as pessoas, valorizar aquilo que estávamos a falar, a entreajuda, o entrosamento das pessoas. Portanto, nós na cidade somos muito independentes e gostamos de viver na cidade porque não damos contas a ninguém, entramos e saímos a que horas queremos, e na aldeia isso não acontece, somos muito mais escrutinados. Aqui também é uma forma de recuperar essas relações e esses valores, não só o valor da entreajuda das pessoas, das relações entre elas, mas também com aquilo que, como falávamos no outro dia, com aquilo que não é humano, não é? Claro. Aquilo que é Claro. diferente de nós e que é muito importante para o nosso desenvolvimento. E cada vez mais, felizmente, parece-me não é percebido como uma coisa distante, afastada de nós, não é? Essa coisa de as plantas, os animais, todas as coisas que não são ser humano, que não fazem parte da economia, que não, fazem parte da economia e são uma parte integrante, uma parte fundamental do nosso funcionamento social e individual. Não sei se alguém tem hortas que gostava de poder dizer quais é que podem ser aqui as vantagens das hortas. Quem está lá todos os dias, quais é que são as vantagens das hortas? Ou na sua opinião, ou o que é possível de fazer lá naquelas hortas que não é possível noutro espaço? O que é possível fazer daquilo que é feito, daquilo que se tem feito. Certo. Bem, propriamente, vamos lá, o espaço que nós temos, por muitas vezes, as pessoas escolhem
a semente que deve O que é que põe? ter no espaço, não é? Eu tenho pensado o seguinte, ponho no espaço o que mais preciso e aquilo que sei. Certo. Por sinal, estou lá também só há 3 meses. Mas como é que tem sido essa experiência até agora? Relativamente pouco tempo. Uhum. Vamos lá, tive um bocadinho de azar. As primeiras sementes que pus, não sei se foi muita água, se o que é que foi, não realizou. As primeiras não deram. Nem ganhou raiz. Isso é normal. Não ganhou raiz. Depois, vamos lá, com a coragem, fui tentando mais vezes e assim se deu lá uns tomateiros bons, umas couves, um feijão verde, uma abóbora, e assim sucedeu-se o que se pôde fazer. Portanto, essa escolha também é muito importante. Vamos lá, isto sobre a minha ideia. Propriamente outros possam ter outras ideias. Não, claro que sim, mas é essa experiência individual sobre que também é muito importante, é se poder escolher o que é que põe lá, que tipo de cultura é que faz naquele espaço. Exatamente, também é importante. para mim foi importante porque já uma temporada grande, já na vida, não punha semente à terra. Portanto, tive outra atividade e essa atividade ocupava ao longo do ano e não tinha terra, de maneira que a Dona Filipa arranjou-me maneira para ter um bocadinho de terra e propriamente depois também tenho estado a ensaiar e será. E também tem a ver com essa experiência, depois quando tiver uma experiência também, entretanto, terá aquilo cheio certamente. Pois, e depois também ao vizinho ao lado também dá uma ideia, Ora bem. Ideia, e assim sucessivamente. Isso é que é importante, é depois dessa troca que estávamos aqui a falar, sem dúvida. Não sei se a Cristina quer mencionar mais, o que é que nós podemos destacar daqui para além? Já foi muita coisa mencionada, mas... Bom, então, muito boa tarde a todos, muito obrigado. Eu sei que a Câmara de Torres Vedras, de várias maneiras, eu tenho participado em várias atividades, mas como investigadora, e agradeço ao João, e é com muito gosto que estou aqui. Bom, eu tenho uma horta, tenho uma pequenina horta, e quem é que vai mais à horta? A minha mãe, porque eu não tenho muito tempo para a horta. Mas, na verdade, a horta surgiu, realmente, a história das hortas urbanas surgiu no misto entre ser útil, haver aqui a pessoa poupa alguma coisa, mas no final, o mais importante foi realmente, como este senhor estava a dizer, e como a minha mãe experimenta, a melhor parte do dia é ela ir à horta. Então, realmente, esta atividade não é só plantar. Eu estou a ver aqui uma menina pequenina que diz... Oh, menino, desculpa. Mas também não faz mal. Menina, desculpa. Mas, tanto os pequeninos como nós, como os maiores, há uma atividade humana, como sabem, a agricultura tem milénios. Portanto, a atividade humana de plantar, de ver crescer e depois de nos alimentarmos com aquilo que nós plantamos, de certeza absoluta que o sabor é completamente diferente. Claro. É que não tem comparação. Portanto, há aqui uma relação que se estabelece e realmente as hortas urbanas preenchem um vazio, como a minha colega estava a dizer, um vazio que se estabeleceu a partir do momento que eu tenho uns vasinhos, posso ter uns vasinhos na varanda, um manjericão, umas aromáticas, uma salsinha, um coelho, mas não é a mesma coisa, porque eu sou obrigada a pensar qual é a altura, se é a altura do tomate, agora temos que pôr as couves para dar no Natal. Há aqui uma maneira de nos realmente relacionarmos com uma prática que, sem a agricultura, não tínhamos a humanidade, não tínhamos os seres humanos, e é uma atividade fundamental, até para o nosso desenvolvimento. Mas realmente é lúdico.
A pessoa está lá, não pensa em mais nada, se calhar é melhor às vezes o desporto tem essa vantagem, devemos produzir aqui uma quantidade de hormonas que nos faz sentir bem, e tem essa grande vantagem. A outra questão é realmente, do ponto de vista social, muitas vezes as hortas urbanas podem ter uma componente social importante, mesmo do ponto de vista financeiro, podem ajudar as famílias a conseguir, e agora então com o preço, por exemplo, dos brócolis, ou com o preço das alfaces, feijão verde, portanto faz diferença se nós tivermos na nossa horta. E nós que estamos na ecologia e no ambiente, toda a gente ouviu falar, é preciso reciclar, a pegada, a questão da biodiversidade. Ora, muitas vezes nós podemos ler, mas experimentar, desde os netos até aos avós, até aos mais novos, como nós ainda, mas nós podemos realmente ter esta percepção do que é nós não desperdiçarmos nada. Uma alface produzida nestas hortas, nada se estraga, não é como aquelas alfaces. Porquê? Porque nós não pomos aquela quantidade de adubo, aquela quantidade de fertilizante, está lá 2 dias no frigorífico e aquilo estraga-se. Portanto, do ponto de vista ambiental, estas hortas urbanas ajudam a todas estas pessoas também, de uma forma prática, a perceberem realmente eu tenho que ter cuidado, eu não posso desperdiçar nada. Olha, e se calhar até os bocadinhos, como agora a compostagem está muito na moda, não é? Todos os bocadinhos lá de casa, voltando à minha mãe, que é um caso mesmo importante, a minha mãe dá um saquinho de plástico todos os dias, ela mora num apartamento, todos os dias com as cascas das batatas, das maçãs, tudo que é para ir para onde? Para a minha estremeira. Filha, nem pensar que eu vou pôr no lixo. E, portanto, tudo isto nós vamos aprendendo de uma forma prática, não é? Não precisamos estar a ler, e transmite-se. É a parte social muito importante, que é ai, a minha alface é tão boa, ou vamos a alguém, os amigos, epá, esta alface sabe mesmo bem, o tomate sabe mesmo bem. Olha, sabe o que é que eu fiz? Fui eu que fiz. Claro. Foste tu que fizeste a tua horta. É um show, é um espetáculo. A melhor coisa que eu posso dar aos meus amigos ou uns tomatinhos, ou uma alface. Isso é das tuas. Ai, que bom. É porque aquilo que realmente tem que saber melhor. E de certeza que sabes, claro. Portanto, há uma série de vantagens. E por isso é que realmente cada vez mais temos. Portanto, é de valorizar, é de incentivar. Há um encontro de gerações, que é fundamental. E há uma prática que não é preciso nós estarmos a ler, é preciso reciclar, é preciso usar, cuidado com a água, cuidado com os fertilizantes, fazemos isso na horta. Eu acho que isto torna-se muito mais prático, muito mais efetivo. Perceptível ali, claro. Sem dúvida. E eu acho que é muito importante no momento em que... Agora, desculpa, João. Sim. Por exemplo, qualquer cozinheiro gourmet que se preze tem uma horta ali ao lado. Não ter já é algo, já não deve ser assim da estrela Michelin ou lá perto. Já não merece. Porque ele sabe que se produzir ele próprio, ele vai lá buscar. Portanto, tudo isto é uma cultura. Nós também estamos aqui, isto é uma parte cultural muito interessante, que é dar valor, mas um valor real àquilo que cada um pode produzir. Mesmo que seja muito pouco, mesmo que seja num vasinho, num canteiro. Mas isso tem um valor. E isso é a tal valorização que não é económica, não, com os valores intangíveis, mas que são fundamentais. Concordo. E que acaba até por promover a saúde mental das Claro. pessoas. Acaba por servir como terapia. Portanto, eu estou dedicada a isto, vejo por ser somos o nosso orgulho daquilo que estamos a fazer. Mas é verdade, mas é mesmo giro ver crescer. Eu também me orgulho de dizer que o meu pai e o meu avô também são horticultores e também têm uma horta, e eu sei que o meu avô se dedica a 100%, e se chove ele vem logo avisar, e já me estragou, e se apanhou 3 ameixas ou 4 couves, ele diz que apanhei 4 mas uma não estava boa, portanto
tudo isto serve como dá uma estabilidade também à saúde mental de cada um. Exatamente. E para mim é mesmo uma terapia que eu tenho a certeza que para ele equivale a uma massagem de relaxamento naquelas horas em que ele passa ali na horta que tem também. Mas eu acho que há aqui uma questão que nós ainda não falámos, que é um bocadinho a sustentabilidade, que é, no fundo, ir buscar alface, ir buscar o feijão. O que é que o senhor já levou para casa da horta? O que é que, Perdão? o que, é O que é que já levou? senhor Joaquim? O que é que já levou para casa? O que é que cultiva? O que é que se cultiva? Agora, o que é que tem cultivado? senhor Agora a Joaquim? seguir. Sim. Agora a seguir é preparar o terreno que é para a campanha. Alface, deve ter alface, uma coisa assim. Tem-se acabar agora, tem-se acabar. É ferro e ferrinho. Mas já levou alguma coisa para casa? Já levou alguma coisa para casa? Até Eu agora? já levei. Sim. Já estou levado. Está cheia a arca. É? E o que é que lá tem? Tem lá. Tomate? Mais força é tomate. Tomate. É mais força. É o tomate. Mas tem levado couves e feijão verde e cebola também. E cebolinhas. De maneira que tenho lá agora também 2 abóboras ou 3 também para retirar. Mas, portanto, penso em parar um bocadinho o terreno porque criou sempre um bocadinho de ervas e tem que ser mexido e Para entretanto voltar a pôr outra a vez. erva nova depois também morre, né? E depois faz-se um cultivo. Vai ser umas fatas, vai ser umas batatinhas. É isso. Portanto, aquilo que eu estava a dizer é esta questão de nós também termos a noção de que não podemos ter tudo de uma vez só, Claro. tudo Claro. ao mesmo tempo. Portanto, há aqui novamente um tempo que é medido de forma diferente e que vem em ciclos e em ritmos diferentes, mas que é importante tratar, semear. Eu gostei da ideia de pôr ideias na terra. Gostei dessa ideia de pôr ideias na terra. Pôr a semente na terra é o ideal. Exato. Porquê? Porque estas ideias daquilo que a gente espera da terra também cria estas expectativas que são muito importantes. Ou seja, eu hoje tenho uma produtividade, tenho alfaces, tenho tomate, tenho feijão verde, eu sei que depois vou ter abóbora, que depois vou ter ervilha, e isto é a diferença de não ser sempre o mesmo, mas também é a diferença, e eu como trabalho mais no solo, de perceber que eu quando estou a cultivar alfaces, estou a cultivar uma quantidade de coisas minúsculas lá no solo que é diferente do que quando estou a cultivar abóboras. E eu preciso desta sequência, preciso deste caminho, desta educação do solo, como temos que educar as crianças, como temos que nos educar e respeitar uns aos outros. Eu preciso desta sustentabilidade para prolongar no tempo. Por isso é que eu perguntava, quanto tempo é que vamos ter uma horta? É preciso alguma condicionante à forma como se tratam as hortas? Porque isto é importante. E depois também há outra questão, que é, eu venho aqui como cientista. Se fosse há 10 anos, eu e o Sr. Joaquim, não é? Estávamos em sítios separados, porque o meu conhecimento não servia para plantar batatas, nem ervilhas, nem tomate, e o dele não servia para eu entender as coisas da ecologia. E aquilo que eu acho que é bonito e que a mim me encanta em estar aqui é eu poder aprender e poder também partilhar aquilo que sei. E esta partilha e esta valorização de conhecimentos que são de natureza muito distinta, de origem muito distinta, mas que nos dão perspectivas importantes do mesmo objeto, é importantíssima, e as hortas são um elemento por excelência para conseguir esta ligação. Mais que ligação, é criar estes caminhos
de comunicação, de saberes, de perguntas, de questões, que é muito de interesse. Eu fico... Mas a senhora quer só intervir. Queriam dizer algo? Se eu puder, Diga. posso? Claro que sim. Há aqui um elemento que eu acho que é muito curioso, muito interessante, que é as hortas urbanas permitem dar continuidade a um saber que está a começar a ficar alguns perdido no tempo. Claro. Tudo está a ser industrializado. Da mesma forma que muitas crianças não sabem que o leite vem da vaca, vem do pacote, o dinheiro vem do multibanco, não, vem do trabalho do pai, mas as crianças acham que o dinheiro vem do multibanco. Os produtos hortícolas também vêm de alguns, sei lá, de outra galáxia, não é? Por artes de magia. Então, as hortas urbanas permitem este contacto com a grande realidade da nossa dependência total daquilo que é a natureza, mesmo que seja a tentativa de erro de criar depois de modos industrializados, não é? Depois promovem produtos que, enfim, já estão ligeiramente desfasados daquilo que é o entendimento, e depois ainda promovem outra coisa, que é que o conhecimento não se perca. Claro. Plantar uma coisa no quarto crescente não é a mesma coisa que plantar no quarto vinculante. E a maior parte do pessoal não sabe disso. E eu não sei porquê. Não é? E é completamente. E não tem nada a ver. Se eu plantar no início do crescimento da lua, isso é ficção. Não é? Experimentem. Lancem uma sementinha à terra quando a lua está a crescer. E lancem uma sementinha à terra quando a lua está a minar. E testem. Não é? Isto não há nada como. Depois há conhecimento deste que não está avalizado pela ciência, porque se entendeu sempre de alguma forma que era isso é a mania dele. Não é? O meu pai colhia as cebolas e os alhos no final máximo do minguante. No final máximo. Por isso, minguante, amanhã é uma nova. Antes da uma nova, eu colhia as cebolas. Porque elas não espigam tanto. Se apanhar a cebola, se tirar a cebola da terra no crescente, elas vão espigar aquilo. Este conhecimento que estava lá na nossa ancestralidade está a perder-se, não é? Eu, por acaso, aqui queria a opinião da Cristina Cruz e da Cristina Mágoa, porque eu acho que é fundamental nós estarmos aqui todos por causa disso, porque eu acho que há coisas que... Há conhecimento que, sem dúvida, que é geracional. Há conhecimento que não é possível ou dificilmente será transmitido de outro modo e que eu acho que pode ser importantíssimo para a universidade e para o domínio científico e vice-versa. Eu acho que há outro conhecimento que também só pode vir deste lado. O fundamental é o espaço de cruzamento entre ambos. Eu acho que sim. E muito importante do que me estava a dizer e do que a Cristina, eu sei que há imensas pessoas que querem falar, vou já dar a palavra, mas só para sublinhar algo fundamental que tem sido muito importante nos outros encontros e que está aqui agora, que é a ideia de cadeia relacional, que é justamente isto, que é perceber que quando determinado elemento nos chega a nós, quer seja uma alface, quer seja uma couve, quer seja um brócolis, quer seja um livro, quer seja um computador, há um processo pelo qual estas coisas passam que fica esquecido quando nós não sabemos ou não percebemos que o leite vem da vaca, e é fundamental nós estarmos, ou que todos nós possamos estar conscientes desta cadeia, portanto, deste conjunto de passos, para podermos dar outro valor ou termos uma relação mais consciente, acho eu, com todos os elementos dos quais fazemos uso. Por isso é que aqui a questão é de declínio e de renovação, ou seja, de crescimento, ou seja, se calhar não consumir tanto, porque o consumimos já é bastante, e depois renovar a forma como pensamos e como nos relacionamos com estas coisas todas, que se calhar tem de ser mais consciente, tem de ser mais dialógica, temos de falar mais entre nós. E temos que documentar, que era aquilo. Sem dúvida, sem dúvida. Eu sei que entretanto queriam falar e eu depois meti-me à frente. Desculpem, Não, era força. só dizer isso. É assim, eu não sei isso, eu não tenho a certeza disso, mas eu já ouvi isso. Eu preciso de ver isso documentado, preciso de ter essa vivência para É acreditar. preciso que a ciência pegue, leia,
digamos, leia na natureza estes processos e depois os certifique, porque estamos numa fase em que não é científico, só porque nunca foi estudado. Porque se fosse estudado, é. Se fosse estudado, é. Porque há muito conhecimento que ainda está empírico. Exato, mas aquilo que eu penso é que é uma forma de conhecimento também muito valioso. Nós não podemos só valorizar aquilo que é científico. Concordo. O científico Sim, tem sim. determinadas características, o empírico tem outras. Vamos valorizar os dois e vamos cruzá-los para que daí resulte uma melhor. As obras são muitas, não é? Exato. Não tem isso. Exatamente. Mas o que eu estava a dizer é que para que isso aconteça é bom, não é preciso, mas é bom documentar, porque aí podemos ter partir para o outro. Para já, porque não fica esquecido, mas porque nos permite também verificar, confirmar, aprender mais. Sim. Não querendo roubar o vosso tempo, mas de facto gostava de reforçar aqui a questão pedagógica, para além de todas as vantagens que já foram referidas da horta, do facto de poder ser uma terapia, de poder ter o prazer de ver-nos crescer, de saborear diferente, de tudo isso. Há aqui um aspecto pedagógico, não só neste conhecimento que a colega referiu, que é importante ser passado, nomeadamente às gerações mais novas, e daí as possibilidades que poderão surgir com escolas e com contactos com crianças, mas também depois um aspecto mais abrangente na questão da sustentabilidade, que dentro do tema que estão a trabalhar terá a ver não com esta questão de reciclarmos muito, mas de consumirmos com uma determinada consciência de que aquilo que nós consumimos deve efetivamente satisfazer aquilo que nós precisamos, mas também de salvaguardar as necessidades das gerações futuras. E penso que esse conhecimento e essa forma de estar, e essa postura ao nível da sustentabilidade é extremamente importante para as nossas crianças hoje, como foi referido, têm muitas dúvidas de onde é que vêm as coisas, ou melhor, têm as suas certezas, mas não de forma adequada. Portanto, queria referir esta questão pedagógica extremamente importante, para além, claro, do prazer e do gosto que é ter a horta, que felizmente tenho a sorte de ter neste momento, muitos anos à espera, e que de facto, pronto, é um privilégio. Enquanto, e também porque já não temos muito mais tempo, nesta parte final queria só aproveitar para... Há sempre uma conversa prévia e nós, neste momento, antes deste encontro, estávamos aqui a falar de algumas ideias que a Cristina Mágoas e a Filipa Coelho, que estávamos aqui a mencionar, do que é que ainda poderia ser feito. Já é uma ótima iniciativa, tem todas estas vantagens. O que é que pode ser feito? Que lacunas é que podemos colmatar que ainda não foram colmatadas? Por exemplo, falou-se de pedagogia, falou-se de escolas. O que é que nós podemos fazer, ou poderia eventualmente ser feito a esse nível? Quem quiser. Eu posso começar? Sim. Não, é evidente que associar a comunidade escolar a estas hortas é fundamental. Nós estávamos aqui a falar exatamente no início que se houver, por exemplo, a possibilidade de utilizar aquilo que a cozinha da escola, que em vez de ir para o lixo, não, vai ser compostado para a horta, juntamente com outros produtos, e vai se transformar em sol, vai ser fertilizante, podemos usar esse material e as crianças podem não só aprender, mas a valorizar nesta cultura, neste novo paradigma que nós temos, que é o desperdício zero. Não é zero, mas é muito perto de zero. Tudo tem uma maneira de ser reutilizado. O nosso caixote do lixo, mesmo lixo, tem que ser cada vez menor. E não há nada como as crianças realmente... Portanto, eu acho que a escola, a rede das escolas. Depois a outra questão era também, acho que o valorizar e o comunicar o que se passa nestas hortas, acho que é importante. Estava ali esta senhora a dizer da sua experiência, a sua experiência empírica.
Eu também trabalho em ecossistemas e locais tropicais, onde realmente há uma tendência maior para termos o conhecimento empírico não documentado, ou às vezes documentado de uma forma difícil, ou então mesmo só falado, verbal. E realmente é muito importante, mas também é importante que, agora fez-me lembrar, a Lua fez-me lembrar a questão da gravidez, não é? Então olha, a Lua vai mudar e portanto, e o meu próprio médico diz, a Lua, porque é uma contagem temporal, não é? Vamos aqui contar o tempo, e o tempo, a sequência lunar é muito útil. Portanto, realmente há muitos ensinamentos e normalmente há sempre um motivo pelo qual alguma coisa se diz, é para pôr nesta altura, é para seguir 3 luas e é só à 4ª. Eu acho que, eu não sou dessa área, mas do ponto de vista científico é só transformar isso num númerozinho e é mais ou menos isso. Mas a maneira de comunicar é que também é importante, é muito importante haver, sei lá, uma criança, ciclo lunar, mas espera lá, 3 luas, mas eu nem sei muito bem o que é isso, o que é que estás a dizer, avô? 3 luas, mas o que é que estás a dizer? E tudo isso, esse intercâmbio, essa troca de informação, um diz uns dias, o outro diz o ciclo da lua, é isto é que é preciso, é ver este intercâmbio. Portanto, e a comunicação, eu acho que o município de Torres Vedras, que aposta nesta dualidade e nesta valorização de ser ainda de alguma forma rural, mas não tão rural e tão perto da cidade. Portanto, esta valorização do município, isso quer dizer que as hortas devem ser comunicadas e das melhores maneiras. Eu dei o exemplo dos chefes, mas, por exemplo, se houver, e há aqui em Torres Vedras, uma semana da culinária, as hortas têm que lá estar, porque fazem parte disso. Portanto, é aqui todo um ecossistema que se integra e que pode ser valorizado. Cristina Cruz também tinha falado numa espécie, eu utilizei a palavra arquivo, não sei se é a mais adequada, mas de alguma forma documentar o que é feito nas hortas. Como é que poderíamos fazer? Arranjar um espaço onde essa documentação pudesse ser feita? Como é que... Eu acho que há várias formas e hoje em dia nós não temos só o papel, que pode ser até registado por voz, pode ser registado num vídeo, etc. Tem que depois haver uma forma de traduzir isso e de acompanhar. Para mim isso é muito importante porque encaixa um bocado naquilo que era a questão pedagógica, mas mais do que isso, que é também a comunicação de saberes, que é fazer do hortelão, não é? Um cientista ativo e um cientista que está empenhado em documentar as suas perguntas, as suas questões e em elucidar aquilo que está a produzir. E isso para mim é muito, muito relevante e tem uma perspectiva diferente daquela que eu tenho, mas é dessa integração que pode ter ou haver uma valorização dos vários conhecimentos. Sim. Isto, por um lado, e isso para mim era uma forma muito relevante, quer do ponto de vista social, de fazer um podcast com os vários intervenientes, com os vários participantes, de comentar aquilo que são as vivências, as ambições, as motivações, porque tudo isso eu acho que é muito relevante. E porquê? Porque além desta questão didática que há com as escolas, eu acho que nós estamos aqui a falar de 16 pessoas no concelho de Torres Vedras, serão mais, mas pronto, 16, que têm uma horta comunitária, que são hortelões, e que estão motivados e estão orgulhosos. Estamos a falar de algumas escolas que têm hortas e que percebem isso, mas entre isto há mais de milhares de pessoas que estão nestes dois extremos. E as hortas podem ser uma forma de motivar e de trazer para esta margem, esta faixa da preocupação,
uma quantidade de pessoas que nós queremos motivar para que saibam o que é que comem. Quer dizer, eu digo sinceramente, não são só as crianças que não sabem de onde é que vem aquilo que comem. Eu também não sei de onde vem o que como, de onde vem a água que bebo, de onde vem o ar que respiro. Ou seja, toda esta integração e esta literacia daquilo que é a nossa vivência na sociedade é muito importante e a horta pode ser contagiante na criação desta cadeia. Posso dar uma sugestão? Sim, claro que sim. Uma situação gira podia ser um espacinho, um spot, Isto é pedido. Já é pedido. tipo uma banca permanente que pode estar livre ou ocupada, onde os hortelões, os tais 16 ou mais, os excedentes, sem nenhum tipo de formalização económica, digamos, pudessem disponibilizar os seus excedentes, mas é importante esta história da sem formalização, não é? Porque se vamos pôr aqui formalizações, os hortelões vão deixar de ou deixar de cultivar, porque depois para vender tem que se coletar, depois tem que abrir atividade, não dá, não é? Mas se o hortelão tiver ali um sítio, imagine-se na várzea, alguns, uma banquinha com um cartaz, não é? Produtos das hortas urbanas. Naquele dia, o Sr. Joaquim veio da horta e traz 2 sacos de tomate e pensa, vamos tenho a arca cheia. Passa pela banca e pensa, vou ficar aqui 10 minutos. E passam 10 pessoas, cada um leva um quilo de tomate e ele dispersou os excedentes. E acaba por fazer uma comunicação, as pessoas ficam a saber. Faz-se essa comunicação de como é que se passa a informação. Ali, na prática. Oi, para a próxima as pessoas vão passar pelo dito spot, ver se encontra aquele tomate. Ou quando existem feiras, que pudesse haver um momento qualquer, tipo uma banca das hortas, por exemplo. Essa continuidade daquele sítio, um sítio onde se pudesse. Sim. Sem Aliás, Eu se passasse por lá ia ver se havia alguma coisa por lá. Não é hortelã. Como? Não tem horta. Não tenho. A vida ainda não me permite. Tenho terreno, mas não tenho. Pode fazer a horta. No neto já vou tentar fazer uma hortinha. Já conheço umas batatinhas, não vou. Mas pronto. nós estávamos há pouco eu estava a partilhar, nós temos a ambição no próximo ano ter uma mercearia social para aquelas famílias que têm efetiva e, portanto, são identificadas com alguma carência económica, e vamos ter um pequeno espaço que nós vamos chamar o mercado de juntar, em que nós podíamos aproveitar estes excedentes e colocarmos neste espaço. Também. Portanto, Mas um espaço mesmo público, tipo xarã, com um placar, e depois mesmo que não esteja ativo, Sim. quando está, desaparece. Sim. Aliás, nós, em plena pandemia, até criámos as caixas solidárias, em que cada um de nós íamos entregar coisas, deixávamos numa caixa e quem quisesse passava e levava, e não havia formalizações, não havia discriminação, não havia preconceito, porque deixávamos e alguém levava. O importante era depois aquilo que era deixado de ser aproveitado. A dimensão é tão pequena que os níveis de produção nunca são, é para consumo próprio. Claro, mas depois lá está. Plantou 2 ou 3 tomateiros e eles não pagam para tomate. Exatamente. Ora, bolas, e agora o que é que eu faço para tomate? Claro. Não é? E muitas vezes o Sr. Joaquim e outros horticultores e horticultoras vão deixar-nos à junta aquilo que cultivaram e que produziram, porque efetivamente não querem estragar, e um dos objetivos é prevenir o desperdício alimentar, não é? Nós não queremos promover, queremos sensibilizar exatamente para o contrário, e portanto eu posso gabar-me de já ter provado uma Mas série acaba por de ser, não ser tão visível. Claro. E se tiver no espaço E o conhecimento, então, falávamos também disso. Estas hortas existem há 13 anos, há outras hortas que já existem há uma série de tempo, mas se calhar se formos perguntar aleatoriamente à comunidade torrense, ninguém sabe se elas existem e ninguém as visita e ninguém as conhece. Portanto, é uma forma de promovermos também o projeto e de divulgarmos.
Último momento, só para tentar perceber o que é que pode ser feito no que toca à futura manutenção das hortas, ou seja, antes de mais perceber se queremos mais ou menos hortas, e esse depois seria o objetivo do próximo encontro, que é perceber como é que nós queremos reorganizar, ou se queremos ou não, o tecido urbano para termos mais ou menos. Tentar perceber se, por exemplo, haveria, eu não sei se é só interesse, mas, por exemplo, faz sentido nós transformarmos pequenos espaços. Há bocadinho diziam-nos que não havia muito espaço, esse se calhar pode ser um problema, mas, por exemplo, pequenos jardins, faz sentido pôr, por exemplo, árvores de fruto, quando nós temos oportunidade, ou, por exemplo, eu falava com a Filipe há bocadinho e havia ali uma secção que tinha vinha e essa vinha é aproveitada. Se calhar, aproveitar todos os cantos que temos, para isso poderia fazer sentido. Bom, a minha pergunta é, o que é que pode ser feito no que toca à futura manutenção das hortas? Como é que nós tornamos que isto seja algo que se perpetue, que tenha continuação, e tentar perceber, na vossa opinião, se faz sentido ampliar estas hortas comunitárias e se, por exemplo, uma gestão urbana, quer em Torres Vedras, quer fora de Torres Vedras, no futuro é fundamental que tenham hortas comunitárias? Ou é um acessório? Ou é algo engraçado que uma cidade tem? É fundamental ou ocupa outro papel? Eu gostava de perceber a vossa opinião nisso, se fosse possível. Não, começa. Agora é começa. Não, com a perspectiva de futuro, já partilhámos aqui todos que o valor, a inflação, o valor dos produtos não é acessível a todos. E nós muitas vezes associamos estas hortas comunitárias à questão de carência económica, ou até porque, no nosso caso específico, as hortas comunitárias, a localização é no bairro social, é no terreno a seguir ao bairro social do nosso concelho e, portanto, pode criar aqui alguma ligação com a carência económica, com as dificuldades, com a pobreza, com a exclusão e, portanto, isto veio dar um bocadinho de resposta também a isso. Eu parece-me fundamental as hortas comunitárias, neste sentido económico também, não é? Porque é uma mais-valia. E por outro lado, e ao mesmo tempo, e há bocadinho salientei e volto a reforçar a questão da saúde mental, isto é efetivamente uma excelente resposta para alguns casos, eu dizia-me, e alguns horticultores partilham muito isso, quando eu vou lá, acabamos por falar de tudo, e eles dizem, as pessoas vão à psicóloga, tomam antidepressivos, e eles nunca vieram à horta, porque se eles viessem à horta não tinham que tomar aquelas coisas. E, portanto, eu vejo esta perspectiva do cuidar de si próprio, cuidar da natureza e cuidar dos outros, porque eles dão aos vizinhos, dão aos familiares. Estes excedentes acabam por acontecer isso. Ou dão-nos a nós, à junta de freguesia, uma questão de respeito e de agradecimento pela excedência e, ao mesmo tempo, acabam por partilhar com os vizinhos e com os familiares. E, portanto, eu sinto que as pessoas sentem que estão a cuidar de si, dos outros e da natureza. E, portanto, isto para mim é fundamental. Para além do valor económico que cada artigo ou que cada produto possa ter, é esta valorização que a pessoa tem também e do seu crescimento pessoal também. Acho que é o mais importante. Há dias até me sugeriram, por exemplo, se fosse possível, por exemplo, em rotundas ou em parques, imaginando, não pode ser em todas, mas numa outra ter árvores de fruto, isso não podia ser, por exemplo, dirigido a lares, ou à Câmara, ou à Junta, pudesse depois ser distribuído, não sei, eram possibilidades. Agora, eu não sei se efetivamente faz sentido, quem ocupa a cidade e quem passa pela cidade, às vezes são perguntas que me ocorrem. Exato, mas essa relação social que se falava no início é, sem dúvida alguma, fundamental. E posso só dizer uma coisa? Sim. E a minha agrada-me imenso poder passar por uma macieira e colher uma macieira. Ora bem. E uma figueira. Claro. Chegar nos lares, figueira, e passear o cão e olha o figo madurinho. Exato. Há um problema que é, por norma, quando isso acontece, por exemplo, figos, depois o chão fica sujo. Mas se houvesse pessoas, por exemplo, da Junta da Câmara que apanhasse, não é? Mas depois caem na terra. Claro. As coisas não vão cair. Vão cair na área de terra. Sim. Vão adubar a terra. Eu acho muito importante o que está a dizer, ter esta relação de, não é de excesso, mas não, de irmos para lá de uma coisa de escassez, não é? Entretanto, nós podemos passar aqui e temos um figo, ou temos uma maçã, ou temos uma... Por que não? Porquê é que não mas podemos Uma ter questão essa de excesso? prazer também de... Há uma moreira ali à entrada onde é agora a rodoviária, não é? Sim. Há
calhar depois quando tiver entretanto alguém leva. Ótimo! Claro! Eu acho que é importante ver a lua e passar o dia certo. Ora bem. Claro! Gostava de só terminar com a vossa opinião, se fosse possível. Ora, eu acho que as hortas são indispensáveis. Muito bem. Não sei se concordo muito com a questão da economia, de atribuir, de lhes dar essa relevância em termos económicos, porque acho que, não tenho a certeza, mas parece-me que ao longo do tempo a coisa acaba por ficar. Não é por aí. Mas também acho que estamos aqui nesta conversa a valorizar muito o sucesso. E também um hortelão, para ser um bom hortelão, tem que admitir que às vezes as ideias não pegam, não é? E o tomate não cresce, e a alface não cresce, e a água não veio e a coisa não cresceu. E isso para mim é fundamental, porque no fundo isso cria ciclos em que nos ajuda a lidar com o insucesso, com o falhar, com aquilo que é negativo, com a frustração, com o declínio. Isso tem muito a ver com o psicológico, mas também está muito relacionado com aquilo que é a nossa vivência na cidade fora desses ciclos e dessas regulações, não é? Portanto, nós, à medida que vamos para a cidade e queremos ver aquilo que é o sucesso e estar sempre fantásticos e ótimos e a produzir e ter a alface mais bonita, o feijão verde mais direito, o tomate maior e mais vermelho, temos que aprender também que há alturas em que isso não acontece e viver com isso, e lá vem um outro ciclo que nos aprende e nos trará o sucesso. E isso para mim é muito importante ao nível daquilo que é o mindsetting da população, da nossa sociedade, da nossa geração. Portanto, aprender a falhar, aprender a continuar depois de algo tão ter tido sucesso. Isso é muito, muito relevante para mim. Ótimo. Depois, no futuro, também há uma coisa que eu acho que agora começamos aqui quase a brincar, que é o ter a arca cheia de tomate e não sei o quê, mas que também é muito relevante, que é a questão da segurança alimentar. Ou seja, nós, numa sociedade, numa cidade que está completamente, não é completamente, mas pronto, que está muito desligada daquilo que é a sua área, os seus mundos rurais que a apoiam, é uma cidade que está muito insegura, não é? Que está muito dependente. Ou seja, nós, se calhar em Lisboa, temos alimentos para 5 dias. Qualquer coisa que seja mais de 5 dias já vamos precisar da horta, não é? E, portanto, aquilo que sejam hortas, que sejam mesmo espaços, trazer a agricultura para dentro das casas, para espaços dentro de casa, para mim é muito importante e faz parte daquilo que é o desenvolvimento do mundo rural, ou dos mundos rurais que vamos querer, e das hortas. Só dizer mais uma coisa. Aquilo que me preocupa é que eu vejo as 16 hortas e são todas iguais. Eu gostava de ver hortas diferentes, com coisas diferentes, com ideias diferentes. E isto também está um bocadinho, acho eu, relacionado com aquilo que é a nossa visão do mundo rural, um bocadinho dentro daquilo do declínio, não é? Que parou. Mas o mundo rural não parou, é muito diferente daquilo que é a horta com a cabana e com a vedação. Portanto, também não ter esta motivação para excluir essa modificação do mundo rural, porque ela é muito importante e nós precisamos de integrar na cidade e na horta do futuro. Muito bem. Obrigada. Obrigado, eu, porque de facto, por exemplo, essa questão das hortas serem todas iguais é de facto muito curioso e por acaso nunca tinha prestado atenção a isso. E de facto é muito importante perceber que podem ser feitas sem dúvida alguma outras culturas, mas pode haver ali uma horta que é produzida de outro modo. Há outra forma de se relacionar com a horta. E isso também me parece Isto é um padrão
inconsciente daquilo que é a ruralidade. E só temos uma. E isso não é. Certíssimo. Bom, o que é que nós podemos dizer? Do ponto de vista da gestão, temos que ver que podem haver aqui situações que podem ser muito complicadas, mas independentemente de haver aqui um esforço ou não, obviamente os municípios das câmaras e das juntas de freguesia neste sentido, eu estava aqui a pensar que eu concordo com o que a Cristina disse em relação à segurança alimentar e, na verdade, é por isso que, para além das hortas, por exemplo, aquilo que nós chamamos os telhados verdes passou-se. Ou seja, mesmo não havendo espaço físico para uma horta, mas há um espaço físico lá em cima, no telhado, vou pôr. E os telhados verdes vieram só no sentido da questão da ecologia, da pegada, mas agora também vem exatamente por a questão, porque não também produzir. Portanto, a questão da produção é uma questão que tem aqui dois pontos. Portanto, é evidente que as hortas, e eu tenho a certeza absoluta que cada vez mais vai haver um investimento. Mas há outras áreas, que é aquilo que teoricamente se chamam baldios. A gestão dos baldios é uma gestão difícil, que na zona que os municípios têm sempre tendência a ser aquela coisa, o que é que eu vou lá fazer, não é? E muitas vezes, ou porque é difícil a sua gestão, porque fazer as hortas, estamos aqui a falar, mas há aqui algumas obrigações, não é? Isto tem que haver aqui um investimento para fazer. E, portanto, em termos de gestão, os baldios poderiam, ou parte dos baldios, poderia ser muito interessante fazer estas hortas comunitárias. Tinham a vantagem da gestão. Muitas vezes eu, como também trabalho com o fogo e esta preocupação da gestão do território na prevenção, ora, tudo o que é agricultura, tudo o que é humanização e práticas agrícolas também vai nesse sentido. E, portanto, isso também seria muito... Estamos um bocadinho a divagar, estamos um bocadinho ao lado, mas haver uma relação com essas áreas pode ser até fundamental do ponto de vista da gestão do território. Então, neste caso, a integração do baldio É a integração na rede. Portanto, no fundo, o que é preciso é esta rede. Agora tenho aqui um conjunto de hortas, depois tenho aqui outra. Estas hortas têm mais apetência para, estas são mais pequeninas, as outras são um bocadinho maiores. Fazer assim, a questão da diversidade, eu conheço alguns agricultores, não é? E eu própria também tenho falado com muitos, e tenho lá pessoas, há lá o Sr. Virgílio que me ajuda na minha horta. Se não fosse ele, a horta não estava assim de certeza absoluta. E há uma questão que é uma questão cultural. Aquilo tem que estar tudo certinho, tem que estar tudo ao quadradinho, e tem que estar, eu passo por aqui, ora aqui tem 3 filas, portanto a questão da horta é uma questão muito organizada. Não há uma horta desorganizada, há uma horta muito organizada. Portanto, tudo isto, acho que há muitas maneiras de fazer hortas, há muitos modos, mas eu acho que esta democratização, cada um pode ter a horta que quiser, isso é o que eu acho excelente, mas realmente há uma tendência para a esquadria ali, as fileirasitas. Porquê? Porque é uma questão prática, é muito mais fácil ir apanhar batatas numa fila do que estar ali uma, depois tenho ali outra coisa, depois tenho aqui outra coisa. Mas a permacultura, por exemplo, que nós temos lá na faculdade, o que é que diz? Diz que eu lucro mais em ter espécies. Uma alface ao pé de um feijão verde, e ao pé de uma buganvília, e ao pé de uma outra planta qualquer. Esta heterogeneidade é melhor. Portanto, há outras hortas com outros princípios que se podiam tentar, que têm outras facilidades e dificuldades, mas que poderiam ser tentadas. Sim, mas para teres isso tens que recrutar
hortelãos que tenham essa... Eu acho que o princípio do guardião também é importante. É muito Sim, importante sim. haver ali uma Quem espécie auxilia, de... esse Quem senhor au- Virgílio. É o Sr. Virgílio, o Claro. Sr. Virgílio, o que é que eu fazia? Claro, eu acho que Nada. na Afinal, Horta as Viva- alfaces são do As Senhor alfaces, as alfaces. E ele é que me diz, então, Sr. Virgílio, como é que é? Eu agora posso lá ir e tal. Nem penso nisso, isso agora Pois. tem que... Não precisa. Deixa lá isso, vá lá a sua vida, que isto agora está aqui a seguir. E agora dá para me jeito. Mas isto... E isto acaba por ser um diálogo, estávamos ali a falar. Eu falar com o meu hortelão, não é? Que por acaso tenho um vizinho meu, que é um velhote que está lá. O anterior tinha 90 anos, este é um bocadinho mais novo. E ele é que me vai dizendo realmente, ele é que me vai passando verdadeiramente a informação. E o meu conhecimento da horta é exatamente através deste. Claro que eu posso ter. Às vezes ele diz, acha que é disso, começa a rir, né? Sabe lá porque é que está, porque é que é. Está aqui a dizer umas coisas. E pronto, mas é muito engraçado. E é um momento, eu concordo que deve ser dos aspectos mais importantes, a questão da saúde mental. Por isso a minha pergunta é, realmente, quando nós pensamos nesta quantidade de lares em que as pessoas não têm qualquer atividade, por princípio, estão lá cafuadas num sítio, a ver aqui, aí sim tem que haver uma questão organizada, em que eles passassem parte, ou pudessem, talvez, fazer parte de uma rede em que tinham a sua horta também. Eu acho que isto é fundamental. Eu acho que esse aspecto talvez até seja dos mais importantes, ajudar nesse sentido. Muito bem, eu agradeço imenso à Cristina Mágoas, à Cristina Cruz e à Filipa. Foi muito bom ter-vos cá e termos esta possibilidade de ter existido esta troca. Nós vamos continuar esta conversa posteriormente no dia 13 de outubro. Quem puder, por favor, venha no dia 13 de outubro. O objetivo vai ser perceber como é que nós queremos fazer uma gestão urbana futura, ao mesmo tempo com as hortas, e sublinhar todos estes aspectos que foram mencionados agora, que eventualmente depois vamos tentar compilar para que possam vir a ser úteis futuramente. Esta ideia de disponibilizar os excedentes, de estabelecer uma ligação com as cozinhas das hortas para criar as compostagens, criar aqui esta oportunidade de documentar, de organizar e classificar a troca de saberes e informação que é produzida e o que é feito dentro da horta, introduzir a comunidade escolar e perceber a importância que a saúde mental pode ter em todas estas questões e criar, lá está, esta rede que já foi começada pelo município. Eu agradeço imenso a todos, mais uma vez à Câmara Municipal, à Filipa, à Cristina Cruz, à Cristina Mágoas e convido todos, quem tiver disponibilidade, a estar presente no dia 13 de outubro nas galerias, vai ser nas galerias, a segunda parte desta conversa.